Fala aí, galera, beleza? Eu sou a doutora Salirra. Paulo Parece Campos. que é a apresentação do meu canal, né? É. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, uma coisa que a gente achou importante de vir aqui falar. E aí eu vou começar, tá? Diante do volume de e-mails, de inbox que a gente recebeu nas últimas 2 semanas. Então, Isso aí. vamos começar? Uma Primeira coisa, coisa. primeiras damas, né? Uhum. Uma coisa que a gente costuma falar na medicina, assim, quando a gente está num congresso, alguém vai palestrar, é você colocar, a primeira coisa que você coloca, depois que você apresenta o tema, você fala o tema que você se apresenta, é você colocar assim, meus conflitos de interesse são. Nesse momento, quando o cara está apresentando a palestra, o palestrante, né, tá falando, ele fala ali quem que tá patrocinando ele falar sobre aquele determinado assunto. Então aí ele fala os laboratórios que patrocinam, etc, etc, etc. E aí quando eu montei meu canal, eu sempre coloquei sem conflito de interesse. Sempre coloquei isso de uma determinada maneira, apesar de... isso de uma determinada maneira, apesar de às vezes as pessoas não entenderem que era sem conflito de interesse, então eu resolvi colocar no título. Doutora Salirra, Medicina sem conflito de interesse. Por quê? Porque eu não quero ser patrocinada por ninguém para poder ter a liberdade de falar a minha opinião, se eu gostar ou se eu não gostar de determinada coisa. Então na medicina a gente fala isso, sem conflito de interesse quando a gente não tem nenhum patrocínio. Então, por que eu tô falando isso aqui? Paulinho vai continuar, vai dar continuidade aí. Não, por quê? Porque a gente, quando faz os nossos vídeos e quando a gente fez o nosso canal de viagens, a gente experimenta, a gente vive aquilo que a gente mostra para vocês. Se a gente gosta de um camping, a gente paga, a gente vivencia, e coloca para vocês da maneira mais natural possível. A gente não tem conflito de interesses para dizer que aquilo ou outro é bom. E aí perguntam, não, mas se alguém te patrocinar, se o camping bancar a tua estadia, eu não quero, eu não desejo. Por quê? Porque eu quero ter a liberalidade de falar para vocês aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente experimentou. Se a pessoa chegar pra gente e falar, você pode ficar no campo aqui, não vai pagar nada, mas eu vou te dizer assim, eu tenho a liberalidade, eu tenho a disponibilidade para dizer se eu gostei ou não gostei. Geralmente, eu prefiro, na maior parte das vezes, nesses 4 anos, 5 anos que a gente viaja, nós pagamos todas as nossas estadias, todos os equipamentos do carro, porque na nós realidade, compramos. acaba tendo assim, existem alguns viés. contratos Isso. que são estabelecidos, não estabelecidos, quando a pessoa te dá alguma coisa. Então esse tipo de contrato é assim, olha, eu te dou isso, mas em contrapartida, eu quero que você fale bem, indique, influencie, use a sua influência para que eu ganhe novos clientes. Novos clientes. A gente não trabalha dessa forma. A nossa influência é uma influência que a gente paga pra gente poder dizer pra vocês. Isso. Entendeu? Se a pessoa quiser me dar, beleza. Não tem problema nenhum. Mas eu vou ter a liberdade aqui de dizer. Não gostei disso, não gostei disso, gostei disso, não gostei daquilo. Pra que vocês possam ter uma opinião mais isenta possível, porque aqui nessa internet não tem. Isso. Se você for buscar aqui, você não vai ter opinião isenta. Você sempre tem uma opinião. E a gente já caiu nesse mesmo viés. E aí é que a gente está aqui. E aí por isso que a gente está aqui. Está aqui para explicar algumas coisas para vocês. Porque na realidade, até me perdi do que eu estava falando. Não, você tá falando do viés que a gente caiu nessa. Então, a gente caiu nessa. Por que a gente não quer? Se a pessoa quer, eu quero que vocês venham aqui. Olha só, mas já fique claro para você que a gente vai falar aquilo que a gente pensa. Senão nem chama. Entendeu? Senão nem chama. Eu quero ter essa liberdade. E a minha liberdade de falar o que presta e o que não presta do seu estabelecimento... é impagável. É impagável. Isso aí a gente não vende. Não vende. Entendeu? E aí, por quê? O que me motivou foram alguns comentários que eu recebi, alguns que são vários. E esses dias eu vi um camarada que tem um canal que chama Pure Right. Under Pure
Peter White. Ele tem 4X Overland. Ele é um australiano e ele fala muito bem. Ele tem um canal há mais de 40 anos. Vou botar na descrição para vocês esse senhor. Que ele fala que ele, por exemplo, agora viu o teste da Land Rover Defender, por exemplo. Ele estava falando isso. E ele falou que alguns jornalistas, algumas pessoas são convidadas para participar desses eventos, mas as empresas que vão fabricar dinheiro, essas empresas fabricam dinheiro, que são carros, são geladeiras, são barracas de teto, convidam as pessoas para fazer um review desses equipamentos, mas eles não vão se arriscar. Eles só convidam pessoas que já têm uma opinião mais ou menos formada, né, no sentido de dizer que aquilo é muito bom, que aquilo é muito ótimo, que aquilo é maravilhoso. Aí começa a fazer os gerúndios e os superlativos. Tremendo off-road extremo, super garrafa térmica, super barraca de teto. E essas opiniões, super pneu, super não sei o que, hiper geladeira, essas opiniões muitas das vezes são comprometidas com vieses de interesses outros. Sim, ou de interesses outros, ou de uma experiência muito boa que você teve, que ela foi manipulada laboratorialmente, praticamente, para que você tivesse a melhor experiência que você poderia ter com aquele determinado produto, sem que aquela experiência seja, de fato, uma experiência real. Que você experienciou aquilo ali com a tua expertise de vida. Foi o que ele falou justamente nesse vídeo, que as pessoas convidaram, e aí a pessoa pega lá para atravessar um rio no mês de fevereiro. Exato. E uma coisa é você viajar, por exemplo, com uma expedição, com toda uma equipe junto com você, uma equipe que vai saber o que você fazer, na melhor época do ano, tendo conforto. Ou a outra coisa é você pegar o teu carro sozinho e você cair na estrada, fazer o teu trajeto, passar um monte de perrengue com o mesmo equipamento, com aquele mesmo equipamento. Então, com carro cheio. São coisas totalmente diferentes, né? Entendeu? Você só vai poder montar ter uma opinião formada, sensata dos pontos positivos e negativos a partir do momento que você vive aquela experiência, não que alguém não que seja uma experiência preparada, né, de uma determinada forma, que você só possa ter o lado positivo daquilo. Entendeu? Então, o que a gente vê e o que a gente nota, por que isso? Primeiro, a importância da gente aqui é muito grande. Eu conversei agora com um rapaz ontem, com o Rodrigo lá de Porto Alegre. Ele ligou para mim, entrou em contato, mandou um link para mim para perguntar: Paulo, eu preciso fazer isso, Prazenópolis tá com você, não sei o que, veja o seu canal. Então, essa experimentação que a gente tem é muito importante para quem está assistindo aí, que é você. E por que isso? E que a nossa opinião tem que refletir a verdade sem comprometimento. No camping do Siri, esse é um exemplo, tá? Muitas pessoas, por que vocês foram lá? Por que vocês vivenciaram? Ninguém fez uma crítica com relação às nossas opiniões. As pessoas defenderam muito aquilo lá, aquela situação, mas não opinaram com relação àquilo que a gente vivenciou. Mas disseram: mas por que vocês foram? Por que não foram? Por quê? Porque nós tínhamos visto um canal de um povo que tem uma Kombi que ficou lá um tempo. Isso aí. E aquela experimentação deles, que eles botaram no canal, foi tão boa, foi tão gratificante, que nos conduziu... Aquilo nos influenciou. Nos influenciou aí para termos o mesmo vivência e experiência. E nós nos deparamos com situações inversas. Totalmente diferentes. E aí lá a gente ficou sabendo que essas pessoas, elas ficaram lá vários 2 meses, mais ou menos. Um período grande. E não pagaram nada. E não pagaram nem alimentação, não tiveram custo. Então é fácil você ter uma opinião formada. Exatamente. Sobre, por exemplo, um carro. Tanto que olha como é que essas coisas de internet vocês têm que tomar um cuidado danado. Porque... Tanto que quando a gente chegou lá e a gente viu essas coisas acontecendo, a gente no primeiro momento até teve dúvida se isso que estava acontecendo com a gente, se estava certo ou se não estava. Porque a gente foi tão influenciado a gostar do lugar por esses vídeos, que a gente ficou na dúvida assim: mas será que é isso mesmo? Será que isso está certo? Será que isso está errado? A gente levou um tempo, pensando agora, para a gente poder definir
se aquilo realmente se aquilo estava indo realmente contra aquilo que a gente acreditava. Entendeu? Então, assim, para você ver como é que a internet, as coisas que a gente nossas assiste, opiniões, elas têm uma opinião muito forte, elas têm uma influência muito forte, muito real, e a gente tem que tomar cuidado. Então, também isso foi tipo um start também, tipo, virou uma chave na gente. Não, peraí. A gente precisa, a gente tem os nossos valores muito bem consolidados, a gente precisa vamos começar a entender isso aqui. Como é que funciona? Aí a gente começou a tirarmos, pensarmos fora da caixa e começamos a pensar de uma outra forma. Por exemplo, eu vejo discussões homéricas, gente, sobre carros, sobre barracas de teto. As empresas estão ali para fabricar dinheiro e vender produtos. Por exemplo, barraca de teto. Todas as barracas de teto, para mim, têm vantagens e desvantagens. Tá entendendo? Não tem uma super, não tem uma top, todas elas são boas. Seja da Blue Camping, seja da Sumatra, seja da Camper Road, todas elas têm qualidades e todas elas têm defeitos. Por exemplo, você tá entendendo? Pneus, a pessoa vai vender pneu, dizer agora, promoção de pneu, saiu agora uma propaganda aqui no Rio de Janeiro, cara, o maior pneu off-road que tem aí. O pneu é a segunda linha de uma outra marca. Mas a pessoa experimenta dentro do ambiente controlado, dizendo que passou, que está tudo certo e tal. Só que aquilo não é a realidade. As pessoas não vivenciou aquilo empiricamente. Tira o teu BF e bota esse pneu no teu carro e vai rodar para tu sentir qual é. Por exemplo. Sim. Entendeu? Então aí as pessoas ficam no superlativo, sabe? Não porque é um super, não porque é ultra, maravilhoso, mas não. A pessoa se diz, por exemplo, overland, gosta de fazer expedição, gosta de viajar, não sei o que viajou e tal. Só que a pessoa, por exemplo, só viaja em caravana. É uma maneira de fazer uma viagem. Sim, tá tudo certo. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Tipo, acaba sendo uma experiência, é muito diferente você ir com uma galera que já sabe o caminho, de você ter que ir sozinho, se perdendo, furando pneu, se estrupiando, motor do carro arrebentando a mangueira de óleo do carro para poder ver se o barro é fundo, se não é, entendeu? Então é muito fácil. Diferente. Não estou falando que é errado. Exatamente. A gente não está fazendo uma crítica não, mas acontece que pra gente acontece que assim, a nossa experiência é uma experiência vivida, é uma experiência vivida e pela qual a gente faz questão de pagar. Entendeu? E a gente faz questão de vivenciar solo. Por quê? Porque aquilo que a gente sente, o medo de você cair na estrada e trafegar por um caminho que você jamais percorreu sozinho, é diferente de você dizer que você vai fazer uma expedição, coisa que valha, que não tá errado, tá tudo certo, mas você ir com 2, 3 carros e dizer que você é um overlander super, hiper... bem preparado. Tudo aquilo que você escutar e que tiver um superlativo muito assim maravilhoso e super e demais, não sei o que, cara, desconfia. Ou então você tenta diminuir um pouco toda aquela impressão daquela determinada opinião. Entendeu? Por exemplo, tudo aquilo que for muito negativo também você sobe um pouquinho. Não deve ser aquilo tudo também. Foi uma experiência muito ruim que aquela pessoa teve. Exato. Por exemplo, a gente foi a Jericoacoara. A gente atravessou, quem já viu, quem conhece, de balsa, rio, mar, trajeto, na Costa do Sol Poente, que começa no Ceará e vai até Jeri. Fortaleza e vai até Jeri. Passamos por Pecém, Caraizinho, Porto Baleia, passamos por aquele negócio. O nome daquelas praias. Mas passamos todos sozinhos. Foram 300 quilômetros sozinhos, eu e minha mulher. Uma loucura. Sozinhos, que a gente fez o trajeto, a gente elaborou o trajeto. Foi a primeira expedição. Uma primeira expedição, a gente passou por um rio, um lago, um negócio lá que eu tive que passar na frente. E não tinha ninguém junto com a gente. Aí é fácil você fazer. É fácil a gente dizer que a pessoa lá faz uma expedição e tem 3, 4, 5 carros atrás. E aí você faz um vídeo sozinho dizendo das suas impressões do local, beleza. Mas você tá num outro tipo de viagem, um outro tipo de perrengue. Por exemplo, Alfredo lá, do motochileiro, que a gente conversa, não sei o que e tal, mando lá uns links para ele. Aquilo é um desbravador. Outros, jabuti,
Que, cara, vai desbravando, vai entrando no mato adentro e vai descobrindo as estradas, vai sentindo aquela experiência e vivendo aquele conjunto todo de informações. Você está entendendo? E a pessoa que tem o carro como a gente se utiliza de fogão a gás, fogão elétrico, fogão não sei o quê, todas as estruturas para podermos ficar o mais independente possível. O que acontece muitas vezes na utilização do fogão elétrico de 500 watts, alguém nego fala que você tem que ter uma usina nuclear para poder substanciar aquilo, não. Aquilo é mão de vaquice dos campings, para poder você não ter o quê? Um consumo de eletricidade, que isso na concepção dele diminui o custo, porque já é barato. E nós tivemos no Camping Canarinho, eu usei o fogão elétrico lá, uma boca e tal, num disjuntor de 10 amperes. Funcionou perfeito. Ele não puxa muita eletricidade, não. Entendeu? Não puxa. Por exemplo, isso aí é mão de vaquice. Entendeu? Dessas estruturas que querem diminuir o custo deles. Por exemplo, agora eu vi um vídeo do Família Ex Primitive, que fez um camping lá em Bom Jardim. Eles preparam toda uma estrutura elétrica, toda uma situação para receber as pessoas. Então, não se vendam, não comprem a ideia para dizer assim, olha, é um tremendo carro, olha, é um tremendo pneu. Que todo o ambiente que está ali é um ambiente já criado para que você tenha o melhor. Uma experiência maravilhosa, melhor que você poderia ter. Então, essa é a nossa responsabilidade, é isso que a gente vai passar para vocês. Nós não temos comprometimento. Ninguém trabalha com turismo, não. Ninguém tá? trabalha com turismo. Então, as nossas experiências são... Na veia ali, na raça. É roots, tá entendendo? A gente vai na raça. Na a gente raça. Escolhe um destino e vai embora, traça e vai embora. Aliás, a nossa última viagem, nesses últimos 5 anos que a gente vem viajando pelo Brasil, só teve essa viagem que nós fomos acompanhados por uma Land Rover. Isso. E as 2 Land Rover quebraram. Nada contra a gente só encontrou, na realidade, a primeira parte da viagem a gente fez sozinho, até o campo de Marataízes. E aí, dali pra frente, que a gente foi que a gente encontrou com o Ricardo em Vitória. E depois um outro rapaz lá que tava com Mas aí a gente encontrou com eles lá no caminho já. Mas eu brinco isso, sabe por quê? Porque os defensores das Lands são aqueles defensores. Não, cara, tem seus defeitos. Eu tenho o Troller. Se você perguntar pra mim que o Troller tem um tremendo do motor, eu vou concordar com vocês. Agora, não freia. Tem uma suspensão ruim se você não modificar. É um carro fraco em determinados pontos. É um carro que tem uma durabilidade... A caixa de marcha dele é subdimensionada pra cacete, fraca pro carro que é. A caixa de transferência é fraca. O freio é fraco. Não tem freio, você freia com o pé lá embaixo. Tem vários defeitos. A gente não defende essas questões, a gente não defende o nosso ponto de vista por amar determinada marca, porque a gente não recebe para isso. E nossas opiniões são desvinculadas daquele amor apaixonado, você tá entendendo? Sim. Que algumas pessoas têm por uma determinada situação, não é isso. Não, e se um dia a gente achar que tem um carro que vai satisfazer a gente melhor do que o nosso... A gente vai dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A gente vai estudar a possibilidade de trocar. Como que a gente vai fazer a troca mantendo os nossos equipamentos. Aí o camarada usa um amortecedor, aí bota lá, olha, super amortecedor, bota um conjunto de malas, super molas, e não sei o que. Cara, você nunca mais vê. Você nunca mais vê a experimentação, entendeu? Exato. Você nunca mais vê a experimentação. Você não vê, o cara faz às vezes, muitas vezes as pessoas fazem às vezes os seus reviews das barracas de teto, dos amortecedores de pneu e tal, mas faz aquilo. E diz assim, olha, daqui a alguns anos isso aí não tá legal não. Isso aí tá não sei o que. Você sabe por quê? Porque tem 2 funções. A opinião muitas das vezes estão comprometidas por aquilo que recebeu e ganhou. E a segundo momento, são apaixonados por uma determinada marca e perdem o equilíbrio daquilo que é razoável. Uhum. Ou, na pior das hipóteses, outra coisa é movimentar o seu canal. É criar, crescer o canal, o seu canal no YouTube, né? O canal da pessoa que está aí. E não se percebe da importância das opiniões que emite, daquilo que faz. Você está entendendo? E acaba, como aconteceu com a gente, e essa nossa, o
nossa dica, que nós fomos por um lugar e que nós nos decepcionamos com Exato. base no canal daquilo que a gente viu. É isso aí. Entendeu? Então, por isso que a gente veio aqui falar pra vocês que isso aqui é opinião, é uma opinião Opinião que sincera. a gente é sincera, sem conflito de interesse. É essa mensagem que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que a gente gostaria que vocês guardassem no coração. Nós não temos conflito de interesse, então a gente vai falar aquilo que a gente gostou, aquilo que a gente não gostou e por que que a gente não gostou daquilo e por que que a gente gostou daquilo. E a partir de então, vocês podem ter uma opinião mais isenta para que vocês definam se para vocês aquilo ali vai valer a pena experimentar aquilo ou não. Né? A gente não quer influenciar ninguém a fazer nada. Não tem intenção de mudar, Né? Não tem essa canal. intenção de fazer com que vocês vão a determinado lugar. Mas a gente quer que vocês possam ter uma opinião e chegar no lugar e não se decepcionar. Né? Ou experimentar um carro, ou alguma coisa, ou algum equipamento e não se decepcionar, sabendo o ponto positivo e o ponto negativo daquilo ali. Daquilo ali. Por exemplo, eu sempre usei o meu carro BF. Sempre usei BF. Desde o dia que eu comprei, 10 anos atrás, o meu carro. Hoje eu uso o Maxxis. 8 lonas. Estou experimentando. Vou dizer para vocês daqui a algum tempo qual que eu gostei, qual que eu não gostei, qual que é o melhor, qual que não é. Eu não vou dar uma volta num terreno e passar no terreno e dizer, olha, passei tranquilo. Isso não é experiência. Não faz o menor sentido. Num ambiente controlado, entendeu? Isso não é experimentação. Viajar em caravana com um monte de gente atrás te dizendo o caminho para onde você tem que ir, para a esquerda e para a direita. Qual marcha você tem que passar? Qual marcha tem que passar? Tem que baixar o pneu. Olha, mais na frente tem que fazer isso, mais atrás tem que fazer aquilo. Isso é uma maneira de viajar? Legal. Só que a gente viaja vivendo as experiências na estrada, os sentimentos, sabe? Das inseguranças daquilo que a gente passa. Entendeu? Então daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre pneu. Por quê? Porque eu usei uma vida toda o BF e hoje eu uso o Maxxis. E eu posso dizer qual que eu achei melhor ao longo do tempo e qual a diferença de um e de outro. Não venho para vocês aqui vendendo uma situação, né, de uma experimentação que eu fiz numa coisa extemporânea, mas no meu carro tem outra marca de pneu. Por exemplo. Exatamente. Tá entendendo? Então é isso, entendeu, gente? Exatamente. Então, nosso beijo pra você. As nossas opiniões são aquelas vividas e sentidas pela gente. É isso aí. A gente é influencer da realidade. Porque é assim que as coisas são. É assim que as coisas são. Beijo pra vocês. Um beijo. Ah, tá. E se inscreve no canal da gente, que isso ajuda. Segue o Paulinho lá no Instagram. E segue tá? Sassá, doutora Saliva. Vou Paulo Campos Foto. E me segue lá no Instagram se vocês gostarem de assunto de medicina também, sem conflito de interesse. Se não gostar também, não precisa seguir, mas se quiser divulgar pra alguém, eu agradeço. Gente, Tá bom, galera? Um beijo. Fiquem com Deus. E um beijo e um queijo pra quem... Um beijo e um queijo pra quem não for intolerante à lactose, um queijo. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E a gente estava até esquecendo, fazer um making offzinho aqui, é o seguinte. Quando você vê lá as pessoas falando, por exemplo, que o fulano de tal, eu até fiz um vídeo desse, tem um tremendo portfólio, porque eu sou fotógrafo, trabalho com fotografia, faço edição de vídeo. E você vê às vezes as pessoas lastreando um conjunto de equipamentos para dizer que eu tenho isso aqui, que vou fotografar e tal, e você entra para ver o portfólio. O meu portfólio está no Instagram para quem quiser ver o meu trabalho fotográfico. Quando você usa um adjetivo para dizer essa pessoa é um tremendo de um fotógrafo, o que eu vou dizer de Sebastião Salgado? Não é? Então, cuidado com os adjetivos. Principalmente com os superlativos. Os superlativos, entendeu? Bota lá drone, bota câmera, bota não sei o que, você não vê uma imagem de drone. Você não vê uma imagem de não sei o que, você não vê uma foto, você não vê nada. Então tome cuidado com os superlativos e dos adjetivos. Cabeça de investigador. Gente, cabeça de investigador. Questione e leia mais de uma opinião a respeito. Assista mais de um canal a respeito de um determinado assunto. Escute mais de uma opinião, mais de um podcast, mais qualquer coisa. Vê se ele bota isso no carro pra dele. Pra você ter a sua opinião e viva aquilo se você puder viver aquilo. Pra você também ter a sua opinião. Experimente. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado aí.
Agora é tchau mesmo, tá? Agora tchau mesmo. Me segue lá, hein? Doutora Salih, hein?